Olá, eu sou Slash e no fim de novembro deste ano eu estou completando 30 anos de idade. 3 décadas de vida. E por muito tempo eu pensei que todos esses anos da minha vida foram um grande desperdício. E aparentemente não é só comigo, né? Aparentemente, muitas pessoas aqui no YouTube têm feito vídeos sobre a tal da crise dos 30 anos. Inclusive, um dos vídeos mais visualizados, que é o da Camila Busato. Meu, o que foi aquilo, sabe? Um vídeo falando sobre a crise dos 30 anos teve toda essa repercussão, né? Inclusive, foi graças a ela que eu tive esse pontapé para começar esse canal. Então, Camila, se um dia aconteceu um milagre de você assistir esse vídeo, um forte abraço. Mas falando sério, essa sensação que eu tive de que a minha vida foi um grande desperdício foi porque eu tava o tempo todo me comparando com o que deveria ter sido a minha vida, sabe? Ou pelo menos a ideia que eu tinha de como minha vida deveria ser, sabe? Principalmente quando eu ficava me comparando com boa parte das pessoas que eu julgava serem normais. Na minha cabeça eu devia de fato seguir aquele roteiro clássico do tipo, tá, quando é criança você se diverte, brinca, aprende. Quando você é adolescente você tem um pouco mais de responsabilidade, mas ao mesmo tempo você tem muita irresponsabilidade. É aí que você começa a sua vida social, amigos e coisas do tipo. É aí que você vai construindo aquela rede de apoio. Você tem todo aquele lance com a sua família. Aí depois você vai ficando adulto. E nesse momento você já se formou na faculdade, você tem um emprego da hora, e você vai ganhar dinheiro, vai ter uma casa, vai ter um carro. E obviamente isso não aconteceu, e obviamente isso não acontece com muitas pessoas. Mas obviamente a gente tem essa noção de que o certo seria isso, né? De que a gente tem esse roteirinho, né? E depois a gente vai ficar velho e vai se aposentar e vai poder, sei lá, aproveitar o resto da vida, não sei. Mas a gente tem uma espécie de roteiro padrão. Inicialmente seria esse, mas tem também aquele padrão do tipo, se você tá adolescente você vai viver a vida do American Pie. E depois você vai ficar adulto, aí você vai ter um relacionamento sério. E depois do relacionamento sério, talvez você vá ter uma família ou não. A sua família pode ser constituída de, sei lá, de gatos, de plantas agora. Ou então você vai viver um relacionamento alternativo, por assim dizer. De todo caso, você sempre vai ter aqueles modelos do que seriam aproveitar a vida, e também você tem uma certa noção do que seria o certo de se fazer e do que não fazer nos 30 anos, né? Então tem esse apelo também para tanto esse roteiro mais tradicional, por assim dizer, mas também esse roteiro mais alternativo, mais moderno, por assim dizer. E a grande verdade é que eu nunca me encaixei em nenhum desses modelos. Eu sempre me senti extremamente inadequado, não só em relação às pessoas no geral, mas em relação ao que eu deveria ser, sabe? Eu tinha muito essa noção de que, de um certo ponto, eu tinha que me encaixar em alguma coisa, e eu sempre tive dificuldade em me encaixar em coisas, em me sentir pertencente a algo. Então é natural que eu não tenha me dado muito bem com esse tipo de coisa, sabe? No sentido de eu não estava me adequando a nenhum modelo, a nenhuma história que eu deveria seguir. E por isso que muitas vezes o sentimento que me batia era de que eu estava vivendo a vida de um jeito errado, que eu estava sendo errado. E acho que o principal ponto que me fazia pensar assim não era nem necessariamente a ideia de seguir esses roteiros, mas principalmente o fato de que eu não tinha vida social. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre meus problemas de solidão e ansiedade social e coisas do tipo, mas em resumo, minha vida social sempre foi algo muito zoado. Eu nunca tive tantos problemas em relação a estudo e trabalho.
Tanto é que pra mim essas coisas são relativamente ok, sabe? Não vou dizer que são fáceis, eu tô longe de ser rico, mas eu não diria que é algo, sei lá, não me causa desesperança, não me causa desespero, não me causa, sei lá, qualquer tipo de coisa tão ruim, sabe? A vida profissional, ao meu ver, ela é ok, sabe? Não é tão boa, mas também não é algo desesperador, sabe? Só que em questão de vida social, aí a história muda. Tipo, pra mim é como se eu tivesse esse estigma, e quase que literalmente, ó, o estigma. Brincadeiras à parte, é como se eu tivesse uma espécie de estigma e que eu não conseguisse de algum jeito me relacionar com as pessoas. Eu vou sempre estar sozinho. E graças a isso eu não tive oportunidade de viver certas coisas, eu deixei de viver muitas coisas que a maioria das pessoas viveram. E acho que é daí que vem esse sentimento de inadequação e principalmente de que eu vivi a vida errado. Eu não tive a minha fase de adolescente merdeiro, que todo mundo se arrepende depois, sabe? Dizendo, nossa, eu devia ter estudado mais. Não, eu queria fazer o contrário, eu devia ter estudado menos. Eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter, sei lá, ido pra festa, enchido a cara, beijado pra caramba, pegado uma doença na boca ou algo do tipo. Sei lá, eu devia ter feito alguma merda do tipo, sabe? Ter histórias pra contar, sabe? Esse tipo de coisa. Mas não, o que eu fiz é ficar isolado no meu quarto, procurando algum tipo de escapismo, procurando algum tipo de fuga pra realidade, alguma coisa que me fizesse esquecer que eu tava sozinho e esquecer também o sentimento aterrador que é se sentir sozinho. Muitas vezes esse sentimento não era só uma sensação do tipo estou triste ou estou, sei lá, era quase uma dor física que vinha do meu peito e às vezes ia até a garganta, era como se tivesse um arame farpado, sabe? É uma dor de fato, sabe? E muitas vezes me dava uma angústia muito forte, me dava um desespero. E muitas vezes eu só queria que alguma coisa acontecesse na minha vida e na minha cabeça ia ser eu me formar e eu ter emprego. E esse tipo de coisa ia finalmente, sabe, me livrar da solidão. Eu ia finalmente ser livre da solidão, mas infelizmente não, eu não consegui ser livre da solidão. Eu percebi depois de me formar, de arranjar um emprego, que tinham muitas responsabilidades, e não só isso. Quando eu chegasse nos 30 anos, eu teria que basicamente saber de muita coisa que eu não sabia. Eu tinha que ter um tato social que eu não tinha, eu tinha que ter, sabe, uma certa inteligência emocional que eu não tinha, eu tinha que saber lidar com pessoas, lidar com relações, lidar com conflitos, lidar com sentimentos, lidar com muita coisa, e eu não sabia como fazer isso. Eu só sabia basicamente fazer dinheiro, e nem tanto assim, né, porque obviamente eu não sou rico. Mas assim, eu só sabia trabalhar e estudar, sabe? Muita coisa que, em tese, eu deveria saber, eu não sabia. E eu tava basicamente chegando nos meus 30 anos sem saber muita coisa que a maioria das pessoas parece que sabe. Entende? É algo meio, sei lá, eu me sinto bem mal, bem inferiorizado, por assim dizer. E isso, obviamente, resulta naquela sensação que eu comecei o vídeo dizendo de que minha vida foi basicamente um desperdício. Eu não queria ter vivido assim, eu queria poder voltar no tempo e viver outra vida. Eu queria ter, sei lá, ousado mais, ter arriscado mais, ter feito mais merda na minha vida, porque eu queria ter histórias pra contar. Eu não queria que minha vida fosse sempre eu escapei da vida, eu escapei das experiências, eu deixei de viver muita coisa, eu deixei de aprender muita coisa. Sabe? Eu não queria, sabe, ser esse tipo de pessoa que eu sou hoje, ser esse nerd que só sabia estudar e jogar videogame ou algo do tipo. Eu queria ter aproveitado mais a vida. Pelo menos aproveitado no sentido mais comum. Eu só queria ser uma pessoa comum, na real, uma pessoa normal, digamos assim. Eu não queria ser quem eu sou, digamos assim. E esse sentimento sempre foi algo complicado, porque literalmente eu tô me odiando, sabe? Eu tô olhando pra mim mesmo com ódio. Eu tô olhando pra mim mesmo com uma certa resistência, por assim dizer. E obviamente o sentimento que fica é ruim, sabe? É ruim olhar pra si mesmo e não gostar do que tá vendo, sabe? É ruim ter que aceitar o fato de que 30 anos se passaram e eu não vou poder consertar aquilo, sabe? O que me resta é basicamente daqui pra frente.
30 anos se passaram e por mais que as pessoas digam que não, a sociedade, de um certo ponto, espera certas coisas de você nos 30 anos. E eu não falo nem só em relação a, por exemplo, sei lá, que você tenha isso ou que, sei lá, algo do tipo. É mais no sentido de, pô, eu não posso agir como adolescente, sabe? Meu período de adolescência, de responsabilidade permitida, já passou, sabe? O julgamento vai ser bem maior. E esse negócio de idade começou também a me assustar muito. Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu tava no Uber e o motorista, ele tava conversando sobre ele e um amigo dele, que são, vamos dizer assim, idosos, até onde eu lembre, e eles estavam em uma espécie de bar ou algo do tipo. E o amigo dele, que também era idoso, falou: olha, mano, você tá vendo aqui aquela moça lá? Pô, mó bonita e tal, né? Vou chegar nela. Aí o cara: mano, olha pra ti, mano, você tá velho, você não tem mais idade pra isso, sabe? Assim, a única coisa que a gente pode fazer agora é ficar de boa, sabe? Nosso tempo já passou. E quando ele falou isso, eu pensei: cara, ferrou. Porque vai chegar uma hora que eu vou ficar velho e eu não vou mais poder fazer isso, sabe? E, sei lá, se eu chegar nessa idade e eu ficar solteiro, quer dizer que acabou pra mim, sabe? E me bate um pouco desse sentimento também. Eu fiz também um vídeo sobre problemas amorosos, assim, em relação a relacionamentos. E um medo que eu tenho é realmente isso. Vai chegar uma hora que, assim, não vai, sabe, sobrar nada pra mim em matéria de relacionamento amoroso. Porque eu não vou poder fazer mais nada, sabe? Tipo, dá um certo medo em relação a isso, sabe? Dá um certo medo de que o trem já partiu da estação, digamos assim. Que muitas coisas que eu poderia ter feito eu não vou mais poder mais fazer, sabe? É como se todas as oportunidades já tivessem ido embora. E isso dá um medo desgraçado, sabe? Porque o que me resta quando todas essas oportunidades forem embora? O que me resta, sabe? Me dá um medo desse vazio, o medo de que eu perdi coisas importantes que não vão mais voltar e as novas coisas não vão ser boas o suficiente, sabe? Isso foi o que me causou muita depressão, muita desesperança, sabe? Eu pensei que não teria qualquer esperança de que eu tivesse uma vida social decente, de que eu tivesse um relacionamento amoroso decente, de que no final das contas tudo que me restava na vida, no geral, em matéria de vida social, seriam sobras. Sobras de outras pessoas, digamos assim, saca? As pessoas iam chegar pra mim, vamos dizer assim, basicamente como se fossem sobras, sabe? Tudo que elas viveram de bom, elas já viveram. O que sobrou pra mim foram isso. O que restou sobra. Aquele clichê do adulto desesperançoso, traumatizado, sabe? Ao mesmo tempo que eu percebo que eu mesmo me sinto como se fosse uma sobra, sabe? E é um sentimento estranho isso, pode parecer até ofensivo o jeito que eu tô lidando com isso, chamando pessoas de sobras, mas é a sensação que passa enquanto você se envelhece, sabe? É como se a coisa boa em você vai se esvaindo e não sobra nada além das sobras, digamos assim. Então, esse sentimento e esse pensamento ficou me atormentando por muitas e muitas vezes, a ponto de me dar muitas crises de ansiedade, muitas crises, sabe, desesperançosas de que a vida não valia mais a pena porque não ia ter nada de bom, sabe? Mas depois de um tempo, depois de muita terapia e depois de pensar muito, eu percebi o quanto eu tava sendo idiota pensando tudo isso que eu acabei de falar, sabe? Tudo o que eu falei, sério, tudo o que eu falei não passa de uma grande idiotice, uma grande mentira que eu acreditei boa parte da minha vida, porque infelizmente eu aprendi do jeito errado o que significa viver a vida, principalmente viver a minha vida. O tempo todo eu tava querendo viver uma vida que não era a minha. Foram 30 anos que eu vivi, mas foram os meus 30 anos, foram os meus problemas, as minhas felicidades, a minha vida. Ninguém vai poder tirar isso de mim, porque eu vivi aquilo, foi a minha vida. Eu sei o que eu vivi porque foi real. Agora, essa vida que eu penso que eu deveria ter tido, não é real, é só uma mentira que eu tô contando. E se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Isso não existe.
todas essas possibilidades que eu coloquei na minha cabeça de que eu devia ter sido um adolescente mais merdeiro, eu devia ter aproveitado a vida desse jeito ou de outro, nenhuma dessas coisas existe de fato. São projeções da nossa cabeça, sabe? São, sabe, linhas alternativas do tempo que só existem na nossa cabeça, sabe? É tudo coisa da nossa cabeça, se parar pra pensar. E no final das contas a gente ignora que, no final das contas, a única vida que a gente vive é a nossa. Por pior que ela possa ter sido, ela ainda é nossa. Ela é real. E por ela ser real, ela ainda tem um potencial para alcançar coisas melhores, sabe? Então, assim, de fato, eu deixei de viver muita coisa, mas eu também posso viver coisas melhores. E sabe, a melhor parte é que essas coisas melhores são melhores porque eu vou viver elas, sabe? Assim como na sua vida, as experiências que você vai viver são boas ou ruins porque você vive isso, sabe? E não porque outra pessoa viveu, sabe? Esse é um pensamento que eu tô tentando me agarrar mais, sabe? Valorizar e principalmente aceitar que a minha vida foi essa. E de fato, muita coisa foi ruim, eu passei por muita coisa ruim, mas a vida tem dessas, né? A vida, ela não é simplesmente algo monocromático, ela tem várias cores, várias tonalidades, muitos sabores e coisas do tipo. E muitos desses sabores e cores, eles nem sempre são agradáveis de início, mas quando a gente olha o todo, você percebe que, pô, tem uma obra de arte ali, sabe? Você vê um quadro, ele não é só uma cor só, uma tonalidade só, porque aí seria chato. Mas aí você começa a ver que os melhores quadros, eles têm tonalidades de cores distintas, sabe? E a vida é assim, a vida tem momentos tristes, tem momentos felizes, tem momentos chatos, tem momentos empolgantes, mas o que importa é que no final das contas todos esses momentos são seus, ou foram seus, ou vão ser seus, sabe? São seus momentos, é a sua vida, é a sua história, sabe? Não é a história que a internet diz que você deveria viver, não é a história que seus pais dizem que você deveria viver, não é, sei lá... É a sua vida, sabe? É a sua vida, é a sua história. Porque quando a vida acabar, só vai ter você, sabe? Não vai ter a internet que te julgou, não vai ter os seus pais que te julgaram, não vai ter a sociedade que te julgou. Não, quando você finalmente deixar esta existência e partir pra próxima, ou não, sei lá, tipo assim, não vai ter ninguém com você fazendo essa passagem, sabe? Até onde eu sei, né? A gente nem sabe o que é que tem do outro lado, digamos assim. Mas a grande verdade é, a gente pode ter pelo menos uma certa certeza de que aquelas pessoas não vão estar lá, até onde eu sei, sabe? Então, no final das contas, é a sua vida que importa, sabe? Quando você finalmente terminar ela, o que vai importar é o que você fez, e não o que você deveria ter feito ou algo do tipo. Ficar se martirizando, se torturando com o que eu deveria fazer, o que eu deveria, sabe, ter vivido, o que, sabe... Ficar se martirizando com esses cenários irreais não traz nada de bom. Nunca trouxe, sabe? A única coisa que a gente tem é esse momento presente, é o aqui, é o agora, são as coisas que estão acontecendo. E principalmente, o que importa é o que você faz a partir de agora, a partir desse momento, sabe? Então, de fato, foram 30 anos da minha vida que por muito tempo eu pensei que foram um desperdício de vida, que eu devia ter feito diferente. Mas eu nunca paro pra pensar que poderia ter sido bem pior do que é agora, sabe? Que eu podia estar numa situação bem pior. E só depois de aceitar que de fato eu tive essa vida é que eu pude... talvez curtir um pouco mais, sabe? Óbvio, eu ainda tenho problemas, mas, sabe, não parecem tão ruins, digamos assim. Eu não sinto que eu tenho esse estigma, eu não sinto que eu tenho essa marca do destino de que minha vida tem que ser daquele jeito e se não for, não vale a pena ser vivida. Não, a minha vida vale a pena ser vivida porque é minha, sabe? É a minha vida. Sou eu, sabe? No final das contas. E de um certo ponto, por mais que talvez não faça sentido pra você, eu realmente não sei como expressar esse sentimento que eu acabei tendo, mas pra mim faz muito sentido, é a minha vida, é a minha história, e isso é o que importa, sabe? No final das contas é a única coisa que importa, é a única coisa que de fato é real, digamos assim.
essa vida que eu tô tendo agora, são as oportunidades que eu tô tendo agora, é o fato de eu poder gravar esse vídeo, o fato de eu poder falar essas coisas, o fato de eu poder estar vivendo todas essas coisas, esses pequenos momentos, essas coisas simples e que no final das contas tudo parece tão complexo quando a gente olha lá de cima, sabe? Então é o fato de eu poder fazer todas essas coisas que importa no final das contas, e não o fato de que eu tô chegando nos 30 anos solteiro, sem shape, sem namorada, sem esposa, sem filhos, sem carro, sem casa, sem, sei lá, alguma posse específico, mas eu cheguei com 30 anos, no final das contas, sendo eu. E pra mim é a única coisa que vale a pena, porque quando essa existência acabar pra mim, no final, o que vai contar é, eu fui eu mesmo da melhor maneira possível, porque no final das contas é isso que importa, sabe? No final das contas, eu não quero, sabe, terminar minha vida tentando viver uma história que não era minha, tentando viver uma vida que não era minha, que não era eu, sabe? Então, acaba que eu aceitei que a minha vida é essa, que esses foram meus 30 anos e cabe a mim agora fazer com que sejam os melhores próximos anos, sabe? Minha meta agora é essa, é viver a minha vida do melhor jeito possível, mas vivendo segundo a minha história, vivendo a minha história, a minha vida, e não a vida que outras pessoas ou, sei lá, a sociedade, a internet ou sei lá o que acha que eu deveria viver. É ser eu mesmo da melhor maneira possível. Essa é a vida que eu escolhi ter, essa é a vida que eu decidi que vale a pena ser vivida. E eu tô muito feliz, extremamente feliz, de chegar nessa marca de 30 anos com essa mentalidade. Para mim é o melhor presente que a vida e todos esses anos de existência puderam me proporcionar. E eu espero muito que vocês que estão chegando nessa idade ou em qualquer idade possam um dia ter esse tipo de entendimento em relação a vocês mesmos, serem felizes em serem vocês mesmos e entenderem que a vida de vocês é preciosa justamente por ser a vida de vocês, sabe? Então, se você quer acompanhar essa minha jornada superando meus problemas, tentando viver uma vida mais significativa, mais interessante para mim mesmo e talvez, sei lá, passando os meus conhecimentos, as minhas experiências para que vocês possam fazer isso também por vocês mesmos, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, curta, deixa o like, comenta se você tá chegando nessa idade, se você tem problemas com os 30 anos ou, sei lá, comenta a sua idade, comenta aí os seus problemas também, vamos trocar ideia aí, vamos trocar conhecimento, vamos desabafar também, os comentários estão aí para isso. Enfim, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço.